Vamos lá então? Vamos hoje agora falar sobre a adolescência. A adolescência é uma fase que precisa efetivamente ser vivida. Cada indivíduo que passa pela adolescência se vê engajado numa experiência viva e num problema. O problema que é existir. Vocês já viram como um adolescente ele tem problemas existenciais que nós adultos às vezes consideramos tão bobos, mas que para o adolescente, por ele estar engajado nessa vida, em viver intensamente essa fase, para ele se torna um monstro de 7 cabeças. E aí fica nós, pais, né? Como que vamos lidar com essa fase que é uma das fases mais delicadas da relação pai e filha. A gente teve, né? Lembra lá quando eu falei da aula do bebê, que o bebê ele começa a passar por um processo de individuação, né? Então a gente tem lá no bebê a primeira fase de individuação. Aí agora, na adolescência, a gente tem o segundo momento de individuação. Quando o adolescente ele precisa se adaptar a uma nova realidade, a novas exigências, a novas identidades. Ele começa a afrouxar os vínculos familiares, investir em novas relações. Começa uma mudança corporal, uma mudança hormonal. Olha quanta revolução acontecendo na vida desse adolescente. Esse adolescente que ele não é mas nem criança, ele não é uma criança, mas também ele não é um adulto. Horas a mãe fala, não, você ainda é criança para sair à noite ou para ir para o shopping com seus amigos. Ora a mãe fala, você já é um adulto, olha aqui que você faz bagunça do seu quarto, parece uma criança. Então os pais também vivem nesse processo de contradições, nesse processo de ambivalência. Não sabe se trata o adolescente como criança, não sabe se trata como adulto. Muitas vezes os pais também já não estão reconhecendo as suas crianças nesse corpo e modificando. Onde nos meninos eles começam a ganhar altura, encorpar, começar a ter barba, engrossar a voz, e nas meninas começa a aparecer seio, a formatar mais a cintura, muitas vezes a menstruar. E a angústia dos pais, né, fica, como que eu trato meu filho agora? Até ontem ele era uma criança brincando comigo, jogando bola, brincando de boneca, e hoje ele já não quer mais saber de mim. Ele está virando as costas, prefere passar o dia enfiado no quarto conversando com os amigos pelo WhatsApp ou por outro meio de comunicação, do que ficar comigo assistindo um jogo de futebol, assistindo um programa de TV. Então os pais entram nesse processo de angústia. É um tempo onde existe um medo do adolescente de crescer e assumir um lugar que até então só pertencia a seus pais. O lugar do adulto, o lugar daquele que assume responsabilidades. Emocionalmente, muitas vezes, o adolescente ele não está preparado para assumir as responsabilidades que a vida vai impondo. As cobranças na escola, quando o adolescente vai para o ensino médio, são cobranças maiores, uma cobrança de decisão profissional. O que você vai ser quando crescer? Que faculdade você vai fazer? São cobranças que não só os pais, mas que todo o meio social acaba fazendo. Então é um momento carregado de muito sentimento de futilidade. Muitos adolescentes passam pela depressão, pela angústia. E precisa de um olhar cuidadoso dos pais. A luta para eles buscarem uma identidade pessoal, de buscarem seu estilo de roupa, o estilo de corte de cabelo, muitas vezes isso passa a ser vivido de uma maneira dramática no meio familiar. Porque imagina meu filho com cabelo comprido, meu filho deixando o cabelo crescer.
Eu não admito isso, meu filho de cabelo, meu filho usando brinco, minha filha se tatuando. São dilemas que as famílias, que o núcleo familiar, que a dinâmica familiar tem que começar a enfrentar. O que acontece? Os pais precisam que essas crianças cresçam logo, tornem adulto logo. Passa logo, por favor, essa fase. Muitas vezes eu brinco, eu tenho uma filha adolescente, eu brinco e falo assim, eu vou te congelar e tirar do congelador quando você tiver 18 anos só, porque não é fácil, né? Toda a guerra interna que está acontecendo dentro desse adolescente. Isso, o adolescente tem ataques raivosos contra os pais e muitas vezes ataques depressivos e se trancam no quarto e choram. Então, são muitos sentimentos ambivalentes, né? E aí, vem os pais com chavões. Eu sei o que é bom para você, né? Quem nunca escutou do seu pai, pelo menos uma vez na vida, uma frase? Não, você vai hoje na casa da sua avó. Mas eu não quero ir na casa da minha avó, porque é muito chato lá, não tem ninguém da minha idade. Não, você vai, porque é bom para você. Não é bom para mim. É sim, eu sei o que é bom para você. Você vai ter que seguir aquilo que eu faço. Né? E nós acabamos anulando a identidade dos nossos filhos, muitas vezes. Aquele processo de individuação que foi feito lá na criança, é um novo processo, está nascendo um novo ser. Um ser que vem com toda a concepção, com todos os seus traços de memórias psíquicas e corporais, né? Que tem um embasamento familiar, mas que está crescendo e amadurecendo para o mundo. Olha quanta coisa, né? E isso somado ao despertar da sexualidade. E aí começam os interesses, né? Os namorados e as namoradas, as paquerinhas, o primeiro beijo na boca. E os pais ficam de cabelo em pé. Como lidar com isso? E sabe o que eu digo para os meus pacientes, muitas vezes, quando me procuram? E esse é um erro muito grande que nós, enquanto pais, cometemos. A gente se esquece que um dia nós fomos adolescentes. A gente se esquece que nós travamos todas essas batalhas, a gente se esquece que a gente teve todos esses conflitos, a gente se esquece que a gente odiava nossos pais ao mesmo tempo que amava. A gente se esquece que nossos pais só falavam besteira quando a gente era adolescente. Não falavam, mas a gente achava que só falava besteira. Então, o processo de empatia, o processo empático do pai se colocar no lugar do filho. O pai entender que ele também foi adolescente, que ele passou por isso, que a mãe também paquerava os menininhos da escola, que a mãe também gostava de ir no shopping ou passear com as amigas em algum lugar para ficar paquerando os meninos. Que o pai também foi adolescente e gostava de ficar lá azarando as menininhas. Né? Que não gostava de ficar estudando o fim de semana inteiro porque tinha prova na segunda-feira. Ele queria mais era sair no sábado à tarde, jogar futebol com os amigos, queria sair no sábado à noite para azarar as menininhas. E queria dormir o dia inteiro no domingo porque ele estava cansado. Afinal, o adolescente adora dormir, né? Então, permitam-se lembrar e permitam-se trazer à tona o adolescente que vocês foram. Ah, mas quando eu era adolescente, quando você era adolescente era igual. Né? Talvez você teve pais diferentes do que você é como pai hoje ou como mãe. Mas a maneira como você se comportava era semelhante, né, a que os seus filhos se comportam hoje. Seja para o seu filho uma estrutura, seja para o seu filho a sustentação
daquilo que ele precisa nesse momento. Lembre-se que o adolescente, ele está passando por um processo de luto. Nós, de tempos em tempos, nós passamos por processo de lutos, os nossos ciclos vitais, eles mudam, né? A criança está morrendo e está nascendo um adulto. Então, esse processo de luto do adolescente, ele é um processo também de deixar aquela criança morrer, deixar aquela criança ir embora. Da mesma forma que o adulto, quando ele começa a entrar na terceira idade, né, é um outro processo de luto, é um outro ciclo vital. Eu estou deixando a minha juventude, eu estou deixando o meu processo de vida para entrar num processo de envelhecimento. Então, são ciclos vitais que a gente tem que entender, mas esse ciclo, especialmente da criança morrendo e nascendo o adulto, é muito catastrófico para quem está vivendo. Eu vou deixar a fase mais gostosa da minha vida, que é a fase do brincar, eu vou deixar a fase mais gostosa da minha vida, que é a fase da fantasia, da ilusão, para entrar numa fase onde eu tenho que assumir responsabilidades. Eu tenho que assumir a responsabilidade de estudar para passar no vestibular. Eu tenho que assumir a responsabilidade de estudar e ser um dos melhores na faculdade para ser um bom profissional. Eu tenho que ser um bom profissional para conseguir um cargo melhor. Eu tenho que conseguir um cargo melhor para poder casar e formar uma família. Percebem que a partir da adolescência, quando começa a se formar um adulto, começa uma corrida desenfreada, uma atrás da outra, de tem quês. Eu tenho que passar no vestibular, eu tenho que me formar, eu tenho que conseguir uma recolocação profissional, eu tenho que conseguir um salário melhor, eu tenho que casar, eu tenho que construir uma família, eu tenho que manter a minha família. E a gente passa a viver dentro desse processo do tem que. Então, a adolescência não é um problema. A adolescência é um processo de descoberta que no final vai fazer surgir um adulto que vai contribuir com a sociedade. Se vai contribuir de maneira positiva ou negativa, quem vai dizer isso? É a maneira como os pais e a família trataram essa criança e esse adolescente. Né? A cura da adolescência, que todo mundo, né? Às vezes eu ouço falar a aborrecência, essa aborrecência não tem cura, né? Ela vem com o passar do tempo. Ela vem de uma maneira gradual, desenrolando os processos de amadurecimento, né? E esse fato, no final, gera uma pessoa adulta. Uma pessoa adulta que passou por todos os conflitos, por todas as ambivalências, né? De bom e ruim, de amo e odeio, tudo num dia só. Mas que surge daí um adulto muito equilibrado. Surge daí um adulto completamente inserido na sociedade. Então lembre-se que a maneira como você trata o seu filho adolescente, a maneira como você faz esse processo empático de sentar, conversar com ele, de entender os momentos de estresse, de entender os momentos em que ele quer ficar trancado no quarto. E quando eu falo ele, eu não estou falando só do menino, eu estou falando do adolescente, tanto faz o menino quanto a menina. De entender que ele tem os amigos dele e ele quer se vestir como os amigos, porque ele tem uma necessidade de pertencer ao grupo. Se o grupo todo usa boné, ele vai usar boné. Se o grupo da menina todo, se todas as amigas da menina usam shortinho, ela vai usar shortinho. Ela precisa se sentir pertinente e a maneira como esse adolescente ele se sente pertencente a esse grupo é a maneira como ele se veste, a maneira como ele fala, as gírias que usam.
Então não critique a roupa, não critique o modo de agir, não critique a linguagem, porque é a maneira que ele está se sentindo pertencente a esse novo ambiente que está sendo apresentado para ele. Passa. A adolescência passa, a rebeldia passa. Por mais que os pais acham que isso vai se eternizar, não vai. Passa. E com certeza, a maneira como vocês trabalharem isso com seus filhos, sendo amigos no sentido de que eu te acolho, eu te entendo. Não precisa me contar tudo. Contar tudo, o adolescente conta para o amigo. Porque quando o pai se coloca no papel, ou a mãe se coloca no papel de amiguinha, não, eu sou amiga da minha filha me conta tudo, corre-se o risco de perder o respeito. Corre-se o risco de essa mãe não saber interditar, não saber dar limites para essa filha, ou esse pai. Então é importante que o pai e a mãe ainda se mantenham na função de pais e mães. Função materna e função paterna. Isso é para a vida inteira. Dando limites, ensinando o que é certo e o que é errado dentro dos valores de cada família, mas também acolhendo e entendendo. Essa é a função materna e a função paterna. Acolher, entender, dar afeto, mas também dar limites. Espero que eu tenha contribuído com vocês para que vocês consigam entender um pouquinho a adolescência dos seus filhos, ou quem ainda não tem, que vocês possam já começar a se preparar para receber esses adolescentes que estão chegando por aí. Um beijo.